Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Eu quero começar o programa de hoje com uma provocação. Você sabia que no Brasil a educação se tornou um campo permanente de disputa, atravessado pelos interesses do Estado, dos grupos econômicos, dos setores religiosos, dos movimentos sociais, da mídia e das elites políticas? O que se debate aí não é somente o conteúdo das escolas, mas os valores que ela legitima, os sujeitos que ela forma e o projeto de sociedade que ela ajuda a sustentar. Quando se diz, portanto, que a educação está em disputa, o que se revela não é apenas um conflito de ideias pedagógicas, mas uma luta pelo próprio sentido de país. Afinal, uma nação que ainda transforma educação em jogo social mostra que não decidiu, de fato, se deseja formar cidadãos livres ou apenas indivíduos treinados para obedecer. A filosofia nos ensina que educar jamais foi um ato neutro. Quem define o que se ensina, como se ensina e para quem se ensina, também ajuda a decidir quem pode pensar, falar, participar e transformar a vida coletiva. Por isso, quando a educação se converte em campo de disputa, o que está em jogo é a própria democracia em sua dimensão mais profunda. Um país que não reconhece a educação como direito pleno torna-se refém da desigualdade, da manipulação e da pobreza de horizonte. Sem educação crítica, a sociedade se acostuma com o imediato, com o autoritarismo disfarçado e com a naturalização das injustiças. Disputar a educação, portanto, é disputar o futuro. E um país que entrega essa tarefa ao interesse de poucos corre o risco de perder não só sua inteligência coletiva, mas também sua própria possibilidade de civilização. E por isso que no programa de hoje nós vamos falar sobre os pré-congressos promovidos pelo Sintese que trazem exatamente esse tema, educação em disputa. Está no ar, TV Sintese. No direito, quem desconhece a lei corre o risco de perder a disputa antes mesmo de entrar nela. Vem aí o quadro O Direito é Seu. Queridos professores, queridas professoras, o Sintese conquistou uma vitória importante para os professores de Tomar do Jeru. O Sintese conquistou mais uma vitória para professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Tomar do Jeru. O Tribunal de Justiça de Sergipe reconheceu como ilegal o corte de gratificações feito por ordem do prefeito do município e determinou a retomada imediata do pagamento. Em dezembro de 2025, a gestão municipal suspendeu o pagamento de gratificações aos professores por meio de decreto, alegando dificuldades financeiras e necessidade de ajuste fiscal. O Sintese acionou o Tribunal de Justiça, que, em sua decisão, diz que valores que fazem parte da remuneração do servidor, quando previsto em lei, não podem ser retirados por decisão administrativa. Além disso, o tribunal também entendeu que a falta de recursos financeiros não autoriza o descumprimento da lei e que existem mecanismos legais para o controle de gastos, mas nenhum deles permite retirar direitos já garantidos. Aguardamos o término do processo para convocar os professores da rede municipal de Tomar do Jeru e verificar se os cortes foram devolvidos ou se será necessário informar à Justiça sobre a devolução imediata com juros e correção monetária.
Isso mostra que a luta do Sintese em defesa da educação e de seus trabalhadores está sempre no caminho correto. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O Cine Resistência deste sábado apresenta o documentário Diário de Classes. Diário de Classes acompanha o cotidiano de 3 mulheres, uma jovem trans, uma mãe encarcerada e uma empregada doméstica, estudantes de centros de alfabetização para adultos em Salvador. Embora trilhem caminhos distintos, suas trajetórias coincidem nos preconceitos e injustiças sofridos cotidianamente. O documentário, em estilo direto, aposta no recorte espacial da sala de aula a fim de se aprofundar no dia a dia dessas personagens, revelando suas tentativas diárias de contornar o apagamento sistemático de suas existências. Esse material emocionante está disponível gratuitamente no YouTube. De 27 a 29 de agosto deste ano, o Yacht Clube de Aracaju será palco de um momento muito importante para a organização da luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, o 19º Congresso Estadual de Sintese. Porém, para que esse evento possa acontecer, é preciso haver uma preparação muito importante. Eu estou falando dos pré-congressos regionais, de 25 de abril a 30 de maio, que este ano tem como tema Educação em Disputa. E quando a educação entra em disputa, minha gente, o que está em jogo é muito mais do que uma pauta da categoria. É o sentido da escola pública, a valorização de quem ensina e o direito de quem aprende. Para conversar conosco sobre esse momento, recebemos o professor Paulo Fernandes, diretor do Departamento de Educação do Sintese, que acompanha de perto a organização desses encontros. Boa tarde, Paulinho. Seja bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde, Luana. Estamos aqui, para dialogar hoje, fazer essa conversa sobre sobre o nosso congresso de 27 a 29 de agosto, mas notadamente nós vamos conversar hoje aqui sobre os pré-congressos. Exatamente, Paulinho. Para a gente começar de um jeito bem simples, explica para a gente, para o pessoal de casa, o que são, na prática, esses pré-congressos organizados pelo Sintese e qual a finalidade deles. Olha, os pré-congressos, eles são uma preparação para o congresso, Lá, nesses pré-congressos, nós vamos fazer uma escuta da nossa categoria, nas 7 regiões que nós temos a distrito ao Sintese, que engloba todos os 74 municípios e Aracaju. Então a gente vai fazer essa escuta, nós vamos ter no Agreste, no Sertão, no Baixo 1, no Baixo 2, na Centro-Sul, no Sul. Então em todas as regiões, no Vale do Cotinguiba, nós teremos esse pré-congresso para dialogar um pouco dessa, como você disse, dessa educação em disputa. Com os educadores, professores da Universidade Federal de Sergipe. Bom, e é justamente dessa educação em disputa que o tema está falando esse ano. Conta pra gente, na visão do sindicato, quem são os lados dessa disputa e o que realmente está em jogo? Olha, primeiro que nós temos hoje, o que está em disputa é que nós temos hoje uma educação, tanto a nível estadual como federal, uma educação muito mercadológica, E o que está em disputa é uma educação emancipadora. Então nós estamos apresentando uma proposta de educação que emancipe sujeitos, e que façam intervenção na sua realidade. Como dizia o mestre Paulo Freire, a gente precisa ter uma educação que faça com que a pessoa perceba a sua realidade, mas que também dispute esse espaço, que intervenha nos seus locais. Então essa é a educação em disputa, porque a educação, e como nós estamos falando também, vamos falar também dos currículos, Então esse currículo está extremamente em disputa de um tipo de formação de sociedade
com outro tipo de formação, de outra sociedade possível. Paulinho, então, o que você está apontando aqui para a gente é uma crítica já feita também por Paulo Freire, que é o patrono da educação do nosso país, que é a educação bancária, né? E essa educação que a gente tem visto nas escolas públicas de Sergipe, sobretudo aqui na rede estadual, quando a gente tem aí premiação, essa disputa entre professores e escolas, né? O que aprofunda e até contribui para afastar a categoria, não é isso? É isso mesmo, veja bem, o que o Freire falou da educação bancária é como se a criança ou o adolescente estavam são depositários de alguma coisa, e não são. Os sujeitos, eles vêm de uma localidade e eles vêm de suas realidades para a escola. O que a escola precisa fazer é buscar abarcar todas essas realidades dentro de educação, mas quando é que pode fazer isso? Dentro da educação que emancipe sujeitos. E não na educação que é linear, uma educação que só tem uma perspectiva, ou da meritocracia, dessa que você fala do prêmio, que isso é muito latente na rede estadual, de premiar, mas premiar, quando você premia alguém, você exclui uma parcela significativa. É o que está acontecendo na rede estadual, e isso também está reverberando nas redes municipais. Então essa é a educação que o sindicato está falando em disputa. A gente precisa disputar uma educação que coloque o sujeito como a centralidade do debate, sujeitos que são construtores do conhecimento e que estão ali para fazer com que a escola respeite a maior diversidade possível e imaginável. Exatamente. Paulinho, o título ele também traz aí, ele menciona as políticas que controlam, silenciam e desvalorizam. Eu gostaria que você desse aqui para a gente exemplos desse silenciamento. Como é que a gente vê esse silenciamento hoje nas escolas públicas de Sergipe? Quais são as práticas que estão silenciando professores e estudantes? Olha, eu acho que os exemplos são inúmeros. Você acabou de dizer um, né? Quando eu premio alguém, é porque eu estou silenciando outros. Por que eu vou premiar uma coisa que... A política pública da educação é para todos. Então eu não posso premiar alguém porque está recebendo ou porque ele está fazendo a sua docência. Eu preciso buscar as práticas exitosas, né, práticas pedagógicas exitosas, que de fato nos leve a pensar, a criticar, mas você não tem como mensurar que tal prática pedagógica é melhor do que outra prática pedagógica. Não tem como mensurar, isso tá no campo epistemológico, você não tem como mensurar tal coisa. Como é que eu faço uma comparação? É muito difícil isso, então não tem uma métrica para isso. O que nós precisamos pensar é uma educação que de fato coloque na centralidade os direitos humanos, né? Os direitos humanos como pessoa, direito à educação, direito à saúde, mas direito à linguagem, direito a ter, por exemplo, as pessoas falam, você não está falando do jeito como um grupo social. Cada grupo social tem sua linguagem, né? A escola precisa pensar isso. Mas a escola também precisa pensar que para avançar, eu não preciso excluir uma independente da outra, eu posso avançar com todas. O que eu preciso é uma escola que humanize pessoas, que humanize pensamentos, que de fato faça com que as pessoas pensem qual é o seu papel na sociedade e critique, e isso faz parte do processo, né? Ensino-aprendizagem. Mas mais do que isso faz parte do processo de sociedade. Uma sociedade que o povo tem acesso à educação de qualidade social é uma sociedade melhor. Isso todos os teóricos dizem isso. Então não é o professor Paulo que está dizendo, são os teóricos, é a ciência que está dizendo. Quando a gente tem acesso a uma educação de qualidade social, que é uma educação em disputa também, a gente tem sujeitos melhores e a gente deixa de ter muitos presídios e passa a ter muitas escolas. Exatamente, Paulinho. Paulo, você falou aqui, né, no início da nossa entrevista, que o Sintese ele faz aí seus pré-congressos em todas as regiões do nosso estado. Então, por que o Sintese faz questão, né, de fazer esse debate de norte a sul de Sergipe, ouvindo o pessoal do Sertão, o pessoal do Agreste, do Vale, do Baixo 1, do Baixo 2, qual a importância de ouvir esses professores separadamente e não num evento único aqui na capital, porque vai ter, o congresso vai ser aqui na capital, mas por que fazer os pré-congressos?
porque esses espaços, né, ali com professores de cada região. Quando o Sintese aplica a metodologia de pré-congresso, ele está pensando na escuta da nossa base, porque ele é um sindicato enraizado na base, que essa é a nossa perspectiva, é um sindicato enraizado na base, e a base a gente só vai se a gente escuta ela, né? A gente escuta a base quando a gente faz plenária nas escolas, a gente escuta a base quando a gente faz uma plenária regional, a gente escuta a base quando a gente escuta o professor. Então esse processo de escuta, o pré-congresso é um processo de escuta. Antes de ir para um congresso, é um processo de escuta, de entender e compreender qual é o termômetro da nossa categoria, como é que ela está pensando a educação, como é que ela está se colocando nos espaços da escola, né? Então esse é o viés de nós assumirmos para nós quanto direção do Sintese, mas o Sintese como entidade, essa metodologia de estar escutando a base. Escutar para avançar, tá? Porque o processo de escuta, Freire já dizia, você tem que escutar as pessoas. Você precisa escutar para saber quais são os percalços que tem, qual é a crítica que tem, né? Mesmo o professor pode criticar o sindicato que tem, ou melhorar, ou atualizar as pautas. Então é nesse processo de escuta e dessa troca, é nessa pegada que nós temos, a partir de uma concepção de sindicato cutista, enraizado na base. Por isso que nós temos essa metodologia dos pré-congressos. Então, agora vamos entrar no calendário propriamente dito. Nosso primeiro pré-congresso é agora no dia 25 de abril, acontece no Agreste, a cidade de Itabaiana, recebe aí companheiros e companheiras de toda aquela região e vai até o final do mês de maio. Então, conta pra gente quem pode participar, como é que os professores podem se organizar para poder estar nesse espaço e fazer suas inscrições. Quem pode se inscrever no pré-congresso? São os professores filiados ao Sintese. Eu não sou filiado. Facilmente, você ou se filia na hora da sua inscrição, entrega a ficha de filiação e faz a inscrição no pré-congresso, ou vai no site do Sintese e também faz a filiação e faz a inscrição. Tem links que o sindicato está colocando nos grupos para fazer a sua inscrição. Agora, nós temos inscrições limitadas para cada região. Então, o Agreste é dia 25, a regional lá do Agreste já abriu o seu link, então corra lá, faça a sua inscrição, porque daqui a pouco nós não teremos mais vagas. Bom, Paulinho, quero agradecer aqui a sua presença. TV Sintese vai estar acompanhando de perto todos os pré-congressos e também os congressos. Então, nos vemos em Itabaiana no dia 25 de abril. Isso aí, Luana. Muito obrigado. Em termos mais profundos, educadores e educadoras, participar dos pré-congressos é mais do que comparecer a uma agenda sindical. É decidir não entregar o destino da educação ao silêncio, à indiferença e aos interesses de quem a enxerga apenas como instrumento de controle. Toda vez que uma professora ou um professor ocupa esse espaço de debate, o que se afirma é uma ideia profunda de humanidade. A de que ensinar não é apenas transmitir conteúdo, mas tomar posições diante do mundo e assumir responsabilidade pelo futuro coletivo. Por isso, de 25 de abril a 30 de maio, estar nos pré-congressos regionais é também um gesto de consciência e compromisso. Porque uma escola pública viva não se sustenta sozinha. Ela depende da presença, da palavra e da coragem de quem constrói todos os dias. E talvez seja justamente aí que resida a pergunta que este tempo nos faça. Se a educação está em disputa, de que lado da história cada um de nós escolhe estar? Pense nisso. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.